Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Essa fofura aí é a Bela. Tem apenas 3 meses e já é bem espertinha. Dá uma olhada. É só a Raquel apontar o celular para tirar uma foto que lá está a bebê sorrindo e interagindo. O resultado vai parar nas redes sociais. Com uma mamãe, digamos assim, influenciadora digital, a filha aparece por tabela e faz sucesso. É como se a maternidade tivesse chegado quebrando paradigmas. Isso porque a Raquel jurava que deixaria a Bela sem qualquer contato com o mundo tecnológico e virtual por um bom tempo. A minha vontade era que a Raquel Bela Ferreira não tivesse Januário contato de com a Oliveira, tecnologia arquiteta. até ela começar a entender um pouco mais sobre isso. Mas eu já vejo claramente que ela tem uma tendência assim, para a tecnologia incrível que já vem com ela. Não tem jeito não. Crianças como a Bela estão enquadradas na chamada geração alfa. Ela engloba os nascidos a partir de 2010. Segundo esta psicopedagoga, são meninos e meninas antenados a absolutamente tudo. Essas crianças, Jane elas Farias, têm um psicopedagoga. diferencial, que é terem nascido num momento que a nossa vida está cada vez mais digital, né? Então elas têm um acesso a esse mundo digital desde muito pequenininhas, desde bebês. São crianças que conseguem transitar nesse mundo offline e online de uma forma muito tranquila, né? Elas costumam não fazer diferenças entre aquilo que é digital e aquilo que não é digital. Essa geração também é conhecida pela liberdade, pela versatilidade, pelos inúmeros questionamentos e pelas hiperconexões. É composta por uma galerinha curiosa, esperta e mais independente. Mas sociólogos alertam que nem sempre o acesso à informação é sinônimo de conhecimento. Essa é uma geração que ela depende Lucas de Freitas, da tecnologia, sociólogo. assim. E aí, o que eu tenho para mim é que assim, é uma geração muito ampla, sim, porque ela consegue ter acesso muito fácil à informação, mas informação não é conhecimento, certo? Então, assim, ao tempo que ela é ampla, ela é rasa. Cada geração tem particularidades. Você provavelmente já ouviu falar dos baby boomers. Eles ficaram conhecidos logo após a Segunda Guerra. Depois de o mundo perder milhões de pessoas, sobreviventes queriam recomeçar a vida numa nova perspectiva. Muitos bebês então nasceram. Essa geração é aquela que escolheu focar principalmente no trabalho. Depois dela veio a geração X. Nela estão os nascidos entre 1960 e 80. Eles tinham como ideais uma vida estável e feliz. A Miriam é justamente desta geração e lembra como a vida no interior de Goiás nas décadas de 60 e 70 era bem diferente da de hoje. Lá não tinha televisão, não tinha telefone, então Miriam a Elaine tecnologia Ferreira, lá era comerciante. zero. Depois que foi começando, aí chegou a televisão, aí aquela imagem preto e branco, bem ruim, toda chuviscada, toda... Depois de um tempo que chegou o telefone em casa, que não tinha um posto telefone quando as pessoas precisavam tal, aí ia lá no posto, aí depois que a tecnologia foi chegando, mas demorou muito tempo. Nessa linha cronológica entra a Raquel, integrante da geração Y, que compreende os que vieram ao mundo a partir de 1980. A infância dela foi muito bem aproveitada. Era na rua que a diversão estava garantida. Eu tenho ótimas recordações da minha infância. A gente brincava muito na rua aqui. Eu tenho um irmão que é quase da minha idade, 1 ano mais novo, então a gente brincava de bicicleta, patins, pique-pega, pique-bandeira, amarelinha, aquele elástico. Era muita brincadeira para queimar energia mesmo na rua. E eu adorava. A gente teve uma infância muito feliz. Fazenda, era subir em árvore, era brincar com terra, com bicho. Enfim, era uma infância muito diferente do que eu vejo hoje. Os enquadrados nessa época se confundem um pouco com os nascidos na geração Z, que começou a surgir entre a década de 90 e o ano de 2010. Aqui, a tecnologia já era bem presente.
quando a internet chegou, o computador, aquele computador daquele tamanho, trambolho. Raquel Ferreira Januário de Oliveira, arquiteta. A gente tinha que ficar horas discando, tinha o melhor horário para acessar, e era uma briga entre eu e meu irmão, quem que ia ficar mais, porque o melhor horário todo mundo queria estar, que era para acessar o Mirk, para acessar, sei lá, o bate-papo do MSN. E era uma dificuldade terrível, porque hoje a gente tem a internet assim, na nossa mão, o tempo inteiro, em qualquer lugar do mundo, mas naquela época não, era na frente do computador, tinha que discar, e aí a gente ficava ouvindo aquele barulhinho. Mas foi muito bom quando a internet chegou, eu lembro que a gente gostou muito. É a geração do imediatismo, Lucas de Freitas, sociólogo. Tem a perspectiva de crescer profissionalmente muito rápido, mas que também tem um senso de urgência, e que isso é bom também, né? Mas que lida muito mal com a frustração e muito mal com a hierarquia e a autoridade. A Miriam e a Raquel são de duas Repórter gerações Fernanda completamente Mulaerte, Brasília, distintas, DF. mas que conseguiram se adaptar perfeitamente às tecnologias. Já a dela não teve muita saída, não. Nasceu numa época em que computadores e tablets são cada vez mais presentes no dia a dia. Em certa medida é uma geração mais independente, mais autônoma. Mas é uma geração mais mimada, porque é a geração que não ouviu não. Porque quando você não tem autoridade, você é o detentor do conhecimento dentro do conflito intergeracional na família, não é o seu avô, não é o seu pai, é você que sabe mexer no tecnológico, você passa a quebrar a autoridade. Se você quebra a autoridade, você estimula o individualismo, o egocentrismo e necessariamente você cria um indivíduo maduro, entre aspas, mas mimado. As crianças da geração atual passam horas e horas vidradas no mundo virtual. E o que leva essa galera a ser tão rápida e digital? A explicação está na neurologia. O cérebro ele está feito, Carlos Henrique Uribe, para se adaptar neurologista. aos estímulos que aparecem no ambiente. Então, antigamente, ele era adaptado a interações sociais, né, a reconhecimento de faces. Atualmente ainda é, né, uma grande capacidade nossa. Mas agora, com as novas tecnologias, ele aparentemente está se adaptando a essa nova realidade. Dr. Carlos Henrique afirma que o córtex cerebral dessas crianças expostas a meios digitais é diferente. Mas ainda não há evidências sobre se isso pode ser prejudicial ou não para o desenvolvimento cognitivo. O cérebro de uma criança exposta a esse tipo de tecnologia se desenvolve de uma forma diferente de crianças que não são expostas de forma intensiva. Tá? Agora, se isso vai ser bom ou ruim, ainda tem que ser visto. Não se tem uma resposta ainda. Mas já há uma preocupação de várias organizações de saúde pública no mundo. Criança que fica muito tempo só brincando com mídias digitais acaba tendo pouca interação com outros companheiros, acaba tendo relações familiares menos fortes, né? Acabam desenvolvendo algumas outras patologias até pelo sedentarismo, falta de exposição ao sol, falta de coordenação motora. Então, se tem outras repercussões, além de unicamente o desenvolvimento cognitivo por conta do uso dessa tecnologia. A Bela ainda é muito novinha para ser definida e analisada. Mas, se depender da Raquel, a filha vai ter limites nesse mundo mais virtual. Eu costumo dizer que a internet aproxima muito quem está longe e afasta quem está próximo, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, e é o que eu quero trazer para a educação da Bela, para a gente ter momentos de família, que a gente socialize e olhe nos olhos, esse tipo de troca. Mas, ao mesmo tempo, quem está longe, os avós que estão longe, uns em Salvador, minha mãe aqui em Brasília, a gente vai poder estar falando em tempo real e eles acompanham em tempo real o crescimento e desenvolvimento dela. Para estudiosos, fica a expectativa para o futuro das crianças que vão nascer nas próximas gerações. Que nós sejamos mais humanos, que Jane nós Farias, aprendamos psicopedagoga. a nos tornar humanos, né? E que nessa aprendizagem de sermos mais humanos, a gente coloca as coisas nos devidos lugares, né? Nem trabalhar demais, nem estar conectado demais. O conflito intergeracional sempre vai existir e a tecnologia, acho que a tendência é ela evoluir, certamente. Tomara que para o nosso bem. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar como as escolas estão enfrentando o desafio de ensinar a geração alfa e o que diz a legislação sobre o assunto. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Vinheta do programa. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No Centro, Repórter Justiça.
Sequência de cenas em ambiente escolar. Crianças sentadas a carteiras, com laptops em cima. As crianças usam fones de ouvido. A sala é branca, as cadeiras azuis. Sala de aula agora é sinônimo de aprendizagem moderna. E para que isso seja possível, os alunos desta escola têm acesso a computadores conectados à internet. Eles aprendem um conteúdo assim, interagindo bastante. Nosso meio educacional, ele era um meio Rodrigo educacional Xavier, que não professor. tinha tanta tecnologia, os meninos não tinham contato com o conteúdo fora de sala de aula, eles tinham um professor mais como aquele detentor do saber. Atualmente não, atualmente eles têm contato com o conteúdo conceitual a qualquer momento em que eles precisem. Então primeiro a gente tem que ensinar esse estudante a trabalhar com essa tecnologia, entender essa tecnologia, e é isso que nós fazemos aqui no nosso ambiente escolar. O professor ensina, mas se há dúvida na matéria, a resposta vem imediatamente. Basta um clique e a pesquisa online melhora o conhecimento. Rapidinho eles já sabem clicar, então você dá uma dica pequena que eles conseguem clicar muito rápido, eles entendem muito rápido, eles aprendem muito rápido sobre as tecnologias que eles têm na mão o dia inteiro, né? Então, se eu não usar dessas tecnologias, eu não consigo ser realmente um mediador do conhecimento. Para a criançada, o uso do computador é uma mão na roda e a solução para um monte de questionamento. Quando tem prova, assim, fica muito Lucas mais fácil para Rodrigues, estudar. 11 Ajuda anos. bastante, porque às vezes você não sabe uma Luísa informação Camargos, que você 11 pode anos. procurar. Então, quando o professor for fazer uma atividade em grupo que pode utilizar a tecnologia, eu acho que facilita muito. Que a geração Alfa é uma geração de alunos espertos e tecnológicos, ninguém tem dúvida. Essas crianças aprendem, mas têm muito a ensinar também. Algumas das lições são dadas em casa, uma ajudinha aos pais e aos avós. Quase todas as vezes minha avó pede minha ajuda. Luana Macedo, Você gosta 11 de ajudar, anos. então? Sim, mas de vez em quando estressa um pouco. A minha avó fica reclamando quando ela não entende. Aí ela fala, como eu sou muito jovem, eu entendo tudo e ela não entende nada. Para entender tudo, é preciso estar sempre antenado às novas mídias no mercado. Afinal, as tecnologias nascem a todo instante. Acredito que daqui a alguns anos a interação será Rodrigo total. Xavier, Você terá professor. modelos que você pode projetar e mexer com os modelos projetados, né? Então nós teremos aí um novo papel do professor, do educador. Então o professor ele tem que sair dessa postura de eu estou dando a aula e passar para aquela postura de eu estou mediando um conhecimento e auxiliando os estudantes a construírem a partir deles próprios o conhecimento. O Marco Civil da Internet estipula que é dever constitucional do Estado oferecer educação em todos os níveis de ensino, para que haja o uso seguro, consciente e responsável dos meios digitais como ferramenta para o exercício da cidadania, promoção da cultura e desenvolvimento tecnológico. Acessar as redes sociais, estudar pelo celular e compartilhar Repórter Fernanda conhecimento. Tavares, Brasília, Bom, DF. é difícil questionar o quanto as crianças e adolescentes de hoje em dia adoram a ideia, né? Já reparou a quantidade de pessoas ligadas ao mesmo tempo no celular? Pois é, tudo isso é bom para o desenvolvimento, mas essa exposição em excesso pode trazer sérios problemas. A questão aí é a quantidade de tempo. Jane que Farias, que psicopedagoga. elas ficam, acessando ou tendo interações exclusivamente com o tablet ou com o celular. Isso é uma coisa que a gente precisa verificar. Eu acho que os pais precisam ter um pouco de cuidado com essas questões. Obviamente, também não tem como cortar ou tirar ou diminuir, né, ou cortar totalmente, mas a gente tem como disciplinar, ensinar, educar a criança para que ela tenha equilíbrio, né, nesse uso. Sem a fiscalização dos pais, este advogado especialista em direito digital conta que as crianças podem, por exemplo, ser vítimas de crimes cibernéticos, como a pedofilia. Quando você coloca uma criança na rede, com um smartphone, Frank com um tablet, Santa Cruz, você está colocando ele advogado. nesse mundo. Então não é porque a sua criança está sentada no sofá ao seu lado que ela está segura. Ela pode estar sendo assediada por um predador sexual, e quando a gente está falando de predador sexual, a gente está falando de pedófilos e outras categorias também. Ela pode estar sendo vítima de uma perseguição digital, ela pode estar sendo vítima de um cyberbullying. Por isso a importância dos pais terem uma política, uma rotina de limitar o horário de uso, limitar o tipo de aplicação. O pai e a mãe têm a obrigação, inclusive está no Código Civil, de zelar pela segurança dessa criança. A segurança não é só segurança física, também segurança emocional. Então, uma criança que tem acesso a essa rede, se ela tem, por exemplo, Facebook, Instagram, o pai e a mãe precisam ter Facebook, precisa ter Instagram, precisa estar nesses ambientes que as crianças estão. E mais do que isso, tem a obrigação de monitorar
o que essa criança faz dentro da rede, até o ponto onde perceba que ela já tem maturidade para poder lidar com as questões que acontecem de forma saudável. O lado intelectual da criança também pode ser prejudicado. O ideal é criar uma rotina, horários definidos para o uso das tecnologias com a supervisão de um responsável. Essas crianças, elas têm um acesso muito grande à informação. Então, isso com certeza vai ter uma influência na maneira delas pensarem o mundo, tem uma influência na criatividade delas, porque elas têm muito mais elementos do que nós tínhamos no passado com a mesma idade. Então, o fato delas acessarem muitos tipos de mídia diferenciadas, elas vão ter, obviamente, um processamento, né, mental, um processamento de informações muito diferenciado. Crianças correm em direção à tela. Menina está pendurada em um brinquedo. Acena para a câmera. Crianças giram em círculo de mãos dadas. Se por um lado o mundo é rápido, colorido e multimídia, alguns pais preferem desacelerar um pouco o acesso às tecnologias. Neste colégio, nada de computadores. A garotada anda descalça pelo pátio. Aqui, os meninos e meninas fazem as brincadeiras de antigamente. A tecnologia em excesso, né, limita as pessoas nessa transmissão Pablo de Martins, algo que coordenador não vem pedagógico. Apenas com a palavra, mas vem na experiência de estar junto, de se olhar, de sentir o mundo à sua volta, de trocar as experiências de aprendizagem uns com os outros. E muitas vezes a tecnologia limita esse contato porque individualiza muito a experiência da criança com o aparelho tecnológico. A sociedade vem pensando os impactos que o uso excessivo da tecnologia tem nas crianças, né? Então, pensando nisso, quando essa reflexão chega às famílias, elas vêm buscar lugares onde lidem com isso de uma forma mais equilibrada, né? Então, assim, principalmente na primeira infância, a gente preza que as crianças tenham um contato mais orgânico com o mundo. Foco da câmera nos pés das crianças descalços. Olha aí a Sofia. Aos 10 anos, a menina é uma das alunas da escola. Adora essa história de brincar na rua. Em casa, não vê televisão ou desenhos animados. E não é nem por proibição dos pais, é porque ela não gosta mesmo. Eu gosto de brincar de bola. Sofia Maekawa, 10 anos. De ir na piscina, eu gosto... subir em árvore, eu amo subir em árvore. O contato é melhor, sabe, do que ficar lá sentado, assistir TV e tal. Outro dia, a garota ganhou um tablet. Ela até achou o presente legal, mas a tecnologia não desperta a mesma atenção de outras atividades. O uso do dispositivo, então, acaba sendo bem limitado. Eu gosto de ficar neles, mas prefiro brincar, mas assim, tipo, quando não tem muita coisa pra fazer e tal, aí eu fico no tablet, né? Porque agora, hoje em dia, não dá muito pra segurar e não ficar, né? Porque tanta tecnologia e tal. Crianças escrevem nos papéis em cima das carteiras. A Júlia é da mesma turminha da Sofia. Ama estar com os amigos, interagindo ao ar livre. Mas, diferentemente da amiga, não tem tablets ou celulares. Eu gosto de brincar de pique-esconde, algumas vezes eu brinco com a minha irmã. Na verdade, eu não tenho nem tablet, nem nada não tenho nem celular. Algumas vezes eu penso que, tipo, meu primo, que já tem um celular e um tablet, Chicuta, 7 ele anos. quase nunca brinca com a gente por causa que ele tá vendo televisão ou tá no tablet ou no celular. Crianças brincam em parquinho. A Luísa confessa que sente um pouco de solidão quando tenta ficar perto dos primos. Todos os meus primos são assim, menos a minha prima caçula. Eles ficam mexendo no celular, ficam assistindo TV, só isso. Sem tecnologia ao alcance, ela aproveita para ficar mais perto da irmã. Ficar brincando de Luísa pega, Meirinhos, de 7 anos. boneca, desenhando. Você sente falta de celular e de um tablet? Não, Nem um pouco? nem um pouco. Verdade verdadeira? Verdade verdadeira. É melhor brincar de pique-esconde, brincar de andar de bicicleta? Sim. Ficar em frente a uma televisão a manhã toda? De jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Crianças brincam, sobem em árvores, fazem ciranda. E no
No próximo bloco, você vai conhecer duas famílias que lidam com a tecnologia de formas completamente diferentes. De um lado, uma mãe que não deixa sequer a televisão ligada. E do outro, uma que limita o uso diário das novas mídias. Como educar estas crianças? Você vai entender melhor no próximo bloco. Vinheta do programa no Centro Repórter Justiça. Vinheta do programa no Centro Repórter Justiça. Sentados em um sofá marrom, um homem e duas meninas, crianças, jogam em um tablet. Elas assistem TV. Ana Júlia, 12 anos. Dara, 9. As irmãs adoram ver desenhos animados. No tablet, alguns joguinhos educativos. Mas por aqui, nada de exposição em excesso à tecnologia. O pai é atento e controla tudo. Elas Lucas têm Andrade, o servidor horáriozinho público. de televisão delas, que a gente limita assim, entre 1 e 2 horas, né? Principalmente pela manhã, porque durante a semana elas estudam à tarde e tem que ter o tempo de fazer as atividades, né? Para controlar o acesso à internet, os pais ainda não permitem celular. Inclusive os coleguinhas dela de, sei lá, 7, 8, 9 anos têm celular. A gente não dá por uma questão de disciplina mesmo e por questão de necessidade. Não tem necessidade de ter um dispositivo desse a todo momento. Porque a gente, olha só, a gente coloca aqui na mão delas, elas ficam horas e horas e horas. Se a gente não ter esse controle, elas ficam dependentes disso. E o mundo não é só isso, né? Tem as atividades da escola, tem as brincadeiras fora da tecnologia, que antigamente a gente brincava bastante. Determinar o uso do computador, controlar as horas em frente à televisão, fiscalizar os games. Tudo isso ajuda no desenvolvimento saudável das crianças desta nova geração imersa à tecnologia. A gente precisa dosar isso, né? De fato, Jane Farias, a criança ela precisa, por conta desse foco, né? Quando você está trabalhando com uma tela, o foco, tanto das questões visuais ou visomotoras, é muito reduzido. Então, se a criança passa muito tempo apenas trabalhando, ou brincando, ou manipulando um tablet ou um celular, ela vai ter o seu foco de visão e todos os seus movimentos reduzidos. Isso vai ter, obviamente, um impacto no desenvolvimento motor dessa criança. A especialista ainda alerta: proibir não é o melhor caminho. O melhor caminho é conscientizar a criança de que nós somos seres sociáveis, de que nós somos seres que nos movimentamos no mundo. Então essa criança ela precisa que a gente talvez até trace algumas rotinas para ela, né? Meninas usam celulares em escola. No colo de uma mulher, um bebê puxa fitas coloridas de uma lata. Pensando em tudo isso, a Pamela decidiu educar a pequena Liz sem acesso à tecnologia até os 2 anos de idade. Desde o início da gestação, eu comecei a pesquisar tudo relacionado à criação e à maternidade. E uma das coisas que eu observei é que vários pesquisadores sérios condenam o uso de tecnologia precoce. Então, eu já apliquei isso na educação da minha filha desde cedo. Desde bebê, ela não tem contato com tela, a televisão aqui em casa está sempre desligada, até porque não é um hábito meu. Celular, muito menos. Então, ela não tem esse conhecimento desses sites infantis de música, eu que canto para ela, tem que se contentar com isso. E eu percebo que ela também não sente falta, porque ela passa o dia inteiro brincando comigo e com os brinquedos dela, interagindo com as pessoas e com os objetos. Liz brinca com chocalho. Pamela mostra o ursinho para Liz. Liz tem 8 meses. É super esperta e adora brinquedos com cores, formas geométricas. A pequena recebe estimulação de diversas formas. Ela é muito esperta e ela desenvolveu também, eu fiquei até impressionada, a parte motora muito precocemente. E é algo inerente a ela. Ela com 8 meses já está dando os primeiros passinhos, sem as mãos, sem ninguém segurando. É uma iniciativa dela mesmo. Por quê? Porque ela não recebe estímulo de ficar paradinha olhando para uma tela. Ela está sempre em contato comigo, em contato com a babá, em contato com as pessoas ao redor, sempre interagindo de uma maneira mais natural, sem esse contato tecnológico. Até uns 2 anos, evitar ao máximo o contato com tela. Depois disso, eu vou deixar, mas vou deixar com limitação. Eu não sou a favor da criança passar uma manhã inteira assistindo televisão, por exemplo. Assiste 15 minutos, vamos dar uma volta na rua, vamos andar de bicicleta, vamos correr.
eu acho que tem que ser dosado, tem que ter uma rotina saudável para que ela se desenvolva da melhor forma possível. Liz brinca com a mãe. O bebê usa um body rosa, faixa na cabeça. Ao fundo, janela e prédios. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos do programa: direção Tiago Oliveira, produção Marcela Luiza e Rayane Ribas, reportagem Fernanda Milaerte e Fernanda Tavares, edição de texto Fernanda Milaerte, cabelo e maquiagem Kellen Matheus, figurino Thalita Oliveira, cinegrafia Lázaro Filho, Luiz Guilherme e Paulo Dutra, assistência técnica Carlos Ferreira e Kleber Leite, edição de pós-produção André Eustáquio, Neuber Tavares e Tiago Lopes, videografismo Lucas Matias, núcleo de programação Rosa Wazem, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programa Soraya Fonseca, supervisão, coordenação de TV e rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF, realização TV Justiça 2019, audiodescrição Visuáudio, roteiro Ana Luísa de Franco, narração Vinícius Souza.